A paz do Senhor a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não importa qual horário que você vai ouvir ou vai assistir esse vídeo, o importante é você pôr as palavras no coração, pôr em prática e com certeza você se tornará mais que vencedor. Não importa qual a sua religião ou qual a escolha de vida que você escolheu para viver ou como você está. Você não chegou aí em vão, você chegou diante do soberano, um Deus que não rejeita ninguém, um Deus de amor, e todos que vêm a ele, jamais ele lança fora, nem volta de mão vazia. Então você se prepare tudo aí que você vai botar no altar para a gente orar, para a gente consagrar, pedir consagração ao Senhor, copo com água, garrafa, tudo que você achar de imaginar na fé, apresenta aí que depois a gente vai fazer a oração. E o Salmo 23 que vai até o final do mês. Ele me deu uma palavra para que nós possamos aqui garantir as nossas vitórias. E as palavras de Deus não caem por terra, não fica. Ele diz que passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não passarão. Então você também que está aí ao lado e ao ouvir, não sabe que canal é esse? É TV Produções Pedro Sam. TV Produções Pedro Sam. Vamos para a palavra Isaías 1,19. Diz assim: se tiveres disposto e me ouvire, você comerá o melhor desta terra. Aleluia. E tem versão que diz: se quiseres me ouvires, né? Se quiseres me ouvires. Aqui é se tiveres disposto a me ouvir. Então, o que é que Deus quer falar aqui para mim e para você? Que tudo que ele tem direcionado para mim e para você, e a gente obedece. E mais aqui adiante eu vou ler mais outras palavras, a qual você vai sempre entender, porque aqui é tudo na direção do Senhor, né? Em uma forma que Deus, quando une nós, ao mesmo tempo que nós está disposto a ouvir o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, não importa a religião, todos aqueles que chegam a ele tem instrução para dar. E quando a gente segue a instrução do Senhor, ele diz: se quiseres me ouvir, comerá o melhor dessa terra. Quando diz aqui, ó, se tiveres disposto a me ouvir, você comerá o melhor dessa terra. O melhor dessa terra em todas as formas, em toda situação. É viver uma vida tranquila, viver uma vida de qualidade, uma vida de sucesso. Tudo que você vai fazer, que tudo vai dar certo. Você chegar ao final do mês ou o outro mês, caso você vai pagar um cartão, pagar sem preocupação, vai fazer suas compras, não ficar preocupado, fazer ali a tontinha para ver se vai dar, se não vai, vai lá e escolhe o local que você vai comprar e tudo com certeza você vai sem preocupação. Se paga um aluguel, pagar tranquilo. Se quer comprar algum imóvel, comprar um carro, a moto, tudo isso Deus dá condições. Então o melhor nessa terra é tudo. Então se eu for aqui continuar falando, eu vou deixar vai passar o tempo e eu termino não pregando, falando tudo que Deus dá esse direito para nós. Porque Deus dá esse direito para nós, de nós viver o melhor nessa terra. E viver nessa terra, por mais que eu queira explicar, por mais que eu queira mostrar aqui, não há limite, porque é sobrenatural, é incontável a bênção de Deus para a minha vida e para a sua. Então ele que diz para você que tudo aquilo que ele tem nos instruído, tem aqui falado para nós, se a gente põe em prática, a gente botar na obediência, e tudo vai dar certo, a gente vai viver com o melhor essa terra. E quando aqui no versículo 18, acima, aqui a gente leu o 19, mas o versículo 18, tudo na direção do Senhor. A Bíblia diz assim, aqui diz assim, o título: o convite da graça. Graça de quem? De Deus. E quando diz aqui, o Senhor, aqui no versículo 18 diz: o Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir as questões, ainda que os pecados de vocês sejam como os escarlates, eles se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, eles se tornarão como lã. O que significa aqui? Deus está dizendo assim: não importa que situação você chegou. Quando fala aqui branco como a neve, é a pureza dentro de você. Não é a nossa cor da pele. Tanto faz branco, preto, chegar ao Senhor, não importa. Deus não faz exceção nem tem preconceito, né? E ele forma uma forma, e quem tem amor não olha para a pele do outro, mas sim se torna tudo abraçar
numa só união. E quem tem amor a Deus, com certeza se une e vai perguntar que religião tu sois, não. Estamos nós numa mesma aliança, confiando e recorrendo àquele que só Ele pode nos abençoar, só Ele pode nos ajudar e só Ele tira do fundo do poço, que é o Deus todo soberano, o Deus todo poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E quando ele fala aqui, vai ficar como a lã, é a pureza por dentro, porque ele fala aqui, ó, o Senhor diz, venha pois e vamos discutir as questões, ainda que os pecados de vocês sejam como o escalante. E diz assim, eles se tornarão branco como a neve. Como é que se a pureza dentro, por mais que o homem tenha errado na vida, diante de algumas pessoas, eu e você não tem mais a oportunidade. Mas diante de Deus, com certeza, e Ele nos dá aqui pela palavra. Por isso é bom a gente estar na direção do Senhor. Aleluia. E quando chega aqui no versículo 19, ele diz, se quiseres 1000 filhos, comerás o melhor dessa terra. Ele está falando que nós não se acomodamos de querer viver a vida como está, tanto faz. Ele não quer isso para ninguém. Ele não quer que a gente seja soberbo, ele não quer que a gente seja ingrato. A cada coisa que a gente tem, por mais pouco que seja, a gente agradeça a ele. Mas isso não quer dizer que a gente tem que se acomodar, tem que ali acostumar-se com aquela, muitas vezes, uma situação que nos oprime, às vezes uma situação que você quer mudar a sua vida. Você tem um gosto de comprar algo, um prazer, ou até de comer. E eu digo bem claro a vocês, não estou ensinando aqui ninguém a querer ganância, mas é o que Deus quer para nós, porque ganancioso é aquele que quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, quanto mais Deus dá, mais quer. Nunca está satisfeito com nada e outra, e ainda murmura. Então Deus está mostrando que Ele quer o melhor para mim e para você. Aleluia. Quando diz comer o melhor dessa terra, Deus está dizendo, não se acomode, me ouça, porque eu quero você vivendo bem. É uma questão até de alimento também. Não é se comer o que tem, é comer o que a gente gosta. Aleluia. Você tem que botar dentro de você isso. Viver uma vida de qualidade diante de Deus. Passa às vezes uma situação difícil, uma provação, passa. Porque Deus permite. Deus, quando permite uma aprovação, é para nos aprovar lá na frente e a gente começa, se a gente obedecer, pôr em prática as direções do Senhor, a gente vai viver bem, vai ter uma vida de qualidade. Então é isso que Deus quer dizer para você. Alaxabacana sabarrai. Às vezes existe um ensinamento por experiência de eu andar por aí, e não para querer observar e para estar falando, não, mas uma forma de ver que aquele lugar não é mais para mim. Eu apenas vou lá, mas se não der para mim, eu não vou mais. Porque são pessoas que, muitas vezes, um líder ali instrui as pessoas a se acomodar. Porque ele não tem dentro dele uma vontade de crescer, uma vontade de vencer, uma vontade de viver bem. Aí fica ali acomodando as pessoas com a palavra daquelas maneiras que do jeito que o inimigo gosta. Dizer, ó, gente, não percebe tanto esse aperreio. Isso tudo passa, daqui a pouco a gente parte dessa terra. É, tudo bem, a gente parte, vai chegar um momento que a gente vai partir. Mas enquanto a gente está nessa terra, Deus quer ser glorificado na vida de um homem, na vida de uma mulher. E isso é de acordo com aqueles que procuram, aleluia, buscar no Senhor. Daqueles que não se acomodam com a situação, que tem que ter dentro da gente, não é uma revolta contra Deus, mas é uma revolta contra a situação. Aleluia. É uma revolta contra aquilo que muitas vezes está nos oprimindo. E nós não podemos ficar acomodados com as coisas que estão nos fazendo infeliz. Então eu estou aqui na direção de Deus, no Espírito Santo, porque eu jamais seria aqui irresponsável fazer você com que você pegue, vá diante de Deus e se revolte com Ele, não. Mas se revoltar com a situação e buscar diante de Deus, Deus não é contra isso, não. Por isso Jeremias 33:3 diz, clama a mim e te responderei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Deus quer nós bem. Aleluia. Para isso ele informa aqui que não importa os nossos erros que foi lá atrás. Aleluia. Glória a Deus, porque ninguém chega a Deus em vão. E quando chega ao Senhor, só Ele conhece o coração, só Ele sonda.
Para isso ele deixa uma forma bem clara aqui, que ele não está preocupado com isso não. Por isso ele diz assim, se tornará o seu pecado como a neve, branco como a neve. Significa o quê? Venha já a pureza. A pureza significa não é uma forma que alguém já se converteu, mas é uma forma que a pessoa quer mudar, quer ter uma qualidade de vida. Não quer viver mais antes como passado, quer viver uma vida acomodada, tudo tá bom, tudo tá certo, e não querer mais sonho. Deus está dizendo sonhe, aleluia, porque eu te dou o melhor nessa terra, e o melhor nessa terra é tudo, é viver bem, uma vida de qualidade. Deus quer, para isso, para mim, para você. Esse negocinho de muitos aí, líder, que acostuma um cara acomodado. Às vezes ele não é um caba guerreiro. Deus até chamou ele, Deus até ungiu, usou alguém para ungir. Mas é uma pessoa que se acomoda. Ele pega, olha para um lado, olha para outro, tanto faz. Aí ele vai ensinar o quê para as ovelhas? Como é que ele vai ser um líder guerreiro e passar um espírito de vitória para as pessoas? Só passa um espírito de vitória para as pessoas aquele que tem a unção de Deus. Aleluia, que não se acomoda com as situações difíceis. Vem a dificuldade, vem, mas a gente vence agarrado a Deus. Então Deus está dizendo, não se acomode com a situação que você está. Você não chegou a mim em vão, eu vou mudar. Acabou-se esse negócio de comer o que tem, você vai comer o que você gosta. Vai vestir o que você gosta, não vai vestir mais o que tem. Se prepare para renovar toda a tua casa. Aleluia, glória a Deus, porque é isso que Deus quer. Deus fala isso na palavra. E outra coisa, acabe com esse negócio de chamar a sua casa de casinha, chame casa. Por mais simples que seja a sua casa, diga casa, porque a Bíblia mesmo fala, Deus não fala casinha. Quando ele diz vou te dar, ele diz vou te dar casas. Aleluia. E às vezes tem muitos que dizem até o barraco, acabou. Pode ser até uma barraco de tauba. Aqui ninguém olhe e dê nada, diga minha casa. Porque com certeza você está buscando ao Senhor. De repente você vai estar no palacete. Pode ver que a vida de muitas pessoas estão mudando. Aleluia, que é Deus. Pessoas que nem às vezes não têm o entendimento nem da palavra. Muitas vezes não pisou nem na casa do Senhor. Mas diante do Senhor ali, onde ninguém vê, está lá dentro de casa. Muda a minha situação, Deus. Não sabe nem orar. Mas diz, eu sei, Pai, eu não estou aqui reclamando da vida, eu agradeço pelo pouco que tenho. Mas, Senhor, eu sei o que o Senhor tem muito mais para me dar. Então muda a minha vida, Senhor. E o Senhor vai e muda a vida da pessoa. Aleluia. Enquanto tem cristão que se acomoda, quer estar para cima e para baixo, só naquela. Oh, glória, oh, glória. E o Senhor disse, está dando glória por quê, meu filho? Porque se você não tem uma revolta contra a situação, eu vou ser glorificado nisso aí, nessa acomodação sua, seja um guerreiro, aleluia. Por isso a Bíblia diz que Gedeão, quando foi chamado, o Senhor disse para os covardes e medrosos que volte. Eu quero guerreiro, eu quero, mesmo que o caba, Deus chamou, o caba seja um fraquinho, não tem entendimento nenhum, mas tenha disposição para mudar. E Deus muda. E Deus está dizendo, eu quero mudar a tua vida. Aleluia. E ela sobre. A da sobre aquela chabarrai. Acabou. Você não chegou aí em vão. Isso não é questão de ganância, não. O que Deus é contra a gente puxar o tapete de alguém. O que Deus é contra a gente dar rasteira em alguém. A gente fazer fracotua, enganar para ter. Ou tomar o que é dos outros. Não, mas você pedir a Deus resposta, pedir a Deus uma mudança de vida e se revoltar contra a situação, Deus não é contra isso não. E Deus está dizendo para você e para mim, se revolte contra essa tua situação e busque em mim, porque hoje eu estou mudando a sua vida, hoje eu estou te levantando e você vai dar a volta por cima. Vamos para a oração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, porque Deus mandou passar isso para vocês. Aleluia, porque hoje o Espírito Santo estava conversando comigo. Deus estava conversando comigo. E eu falando para o Senhor, eu estava olhando, às vezes, não olhando a vida da pessoa como uma forma de comentar com o outro. Não,
conversando com Deus, olhando algumas pessoas que se diz cristão, acomodado com aquilo, às vezes não estou desfazendo, uma sandália que às vezes está com prego debaixo da sandália ainda, infelizmente, muitos se acomodam, não quer sair do lugar, não quer mudar, e às vezes estou esperando em Deus, pensa que esperar em Deus é cruzar os braços, não, esperar em Deus não é tomar a frente dele, é pedir direção a ele, e ir na direção que ele está informando, naquilo que ele está direcionando você, e você em frente a sua vida muda. Aleluia, glória a Deus. Deus não quer que louve a ele em vão, Deus quer que louve a ele sim. É claro, com troca não, mas sim acreditando que ele tem um mover, acreditando que ele tem uma mudança. Aleluia. Então Deus diz para alguns aí que se acomoda, tire essa acomodação, porque eu não quero você desse jeito não. Quem te ensinou isso é mentira. Está com o espírito do inimigo, querendo acomodar, infelizmente, uma igreja acomodada, descansada, querendo vestir o pior dessa terra, e Deus não quer isso, não. Aleluia. Nós temos sim, aleluia, que agradecer o pouco que tem, ser grato ao Senhor, mas sabendo que Ele tem uma mudança, sabendo que Ele tem um melhor, porque assim a palavra dEle se diz. A palavra dEle é bem clara. Deuteronômio 28, primeiro, diz: se tu atentamente ouvir a voz do Senhor, que hoje te ordeno, eu te exalto sobre a terra. Aleluia. Então é você confiar em Deus, saber que Ele tem uma mudança. A acomodação não é de Deus, é do inimigo, que quer você acomodado, sempre uma pessoa te pisando, e você, porque precisa daquilo, fica ali, ó. Não tem condições, não. É claro que não vai fazer loucura daquilo que não tem condições, fazer coisas que não pode, mas é recorrer a Deus, mesmo rasgado, mesmo descalço, mas sabendo que Deus vai te calçar e Deus vai te vestir e Deus vai mudar a tua vida. E Ele está dizendo aqui, eu vou mudar a sua vida. Aleluia. Eu vou tirar você do fundo do poço, mas você tem que acreditar, tem que se revoltar contra essa situação. Aleluia, glória a Deus. É assim que diz o Senhor para ti e para mim. Vamos para a oração. Aleluia, glória a Deus. Louvado teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor. O Senhor nos chamou hoje, meu Deus, para que nós se revolte contra a situação, contra a vida difícil, meu Deus. E muitas vezes a gente se acomoda do inimigo enganando, dizendo que é o Senhor que quer. Mas o Senhor não quer ninguém mal. O Senhor quer as pessoas bem. O Senhor quer as pessoas comendo melhor essa terra. Para isso, muitas vezes, o Senhor está usando aí até presidente, usando pessoas que eloquentes, que têm condições, que está até no mandato, e usando para levantar o povo, construindo casa, para botar moradia melhor, até as casas que é benefício para as pessoas, os apartamentos estão fazendo melhor, mas isso tudo não vem só do homem, primeiro vem do Senhor, porque o Senhor quer as pessoas bem, e todas essas pessoas ninguém está vendo, mas eles clamaram, e para clamar, acreditar no Senhor, não é questão de ser um cristão, não é questão de carregar uma Bíblia, ou estar na igreja todos os dias, mas sim, olhar para o céu, mesmo sem saber orar, mas confiar em ti, buscar socorro em ti, o Senhor socorre. E essas palavras não veio de mim, veio do Senhor, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, que todo o mal que estava oprimindo, tudo que estava querendo acomodar as pessoas na derrota, na miséria, caia por terra agora e seja destruído em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ó meu Pai, consagra tudo que a gente apresentou aqui diante de ti, o óleo santo, o óleo do teu altar, o óleo da tua botija, com a porção dobrada, em nome do Senhor Jesus, e nós cremos em tua resposta, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deita-me, faz em verde pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, as águas de descanso, as águas de riqueza, de multiplicação, da abundância e da grandeza de Deus. Refrigera minha alma,
Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que chegou pela primeira vez, não sabe como fazer, né? Chegando agora, a oração de fé. Aqui o copo com água, à medida de um dedo, você misturando com as águas de beber, outros recipientes de água, certo? Seja a caixa de água, piscina, o que você usar na fé para lavar a casa, a roupa, para tomar um banho. E foi vasilhando, não deixa acabar. Chegou aqui na metade, ou no copo ou na garrafa, põe mais água no copo, você mexe na garrafa, você balança e com certeza você já está mais que abençoado. Toma as direções de Deus aí. Deus mandou falar isso com o seu povo. Não importa qual a sua religião, que escolha de vida você decidiu viver. A Bíblia diz que Deus dá livre-arbítrio, certo? Quem é eu ou qualquer pessoa para querer mostrar aquela maneira que a pessoa vive? Porque a pessoa, quando chega a Deus, quem conhece por dentro é o Senhor. E o Senhor não trata ninguém com desprezo, ninguém com desprezo, de religião nenhuma. Então, um homem que realmente é de Deus, que ele quando vai pregar, ele não aponta a situação das pessoas, ele mostra assim, o Deus que não rejeita ninguém, o Deus de amor. E a pessoa, quando chega ao Deus soberano, não tem esse que reflita e possa ele se esforçar. E há um Deus que não cobra para ser de dia para noite. Ele tem paciência. Por isso ele me preparou. Eu não fui, como sempre disse, não fui do dia para noite. Eu fui na posição, assim Deus foi trabalhando e hoje eu estou aqui. E por que agora eu vou aqui desfazer de ninguém? Esse negócio de desfazer das pessoas, desfazer de religião não é de Deus não. Aleluia. Deus não chama ninguém para isso. Deus chama assim para mostrar o amor dele. Por isso ele diz a sua palavra. Tem as palavras boas, que chama as boas novas. Então as boas novas chegou. Então não se sinta inibido. Seja quem for você aí, seja qual for a religião, seja que escolha de vida você decidiu viver, ou como você está. Então tome posse da vitória, porque Deus tem o melhor para você. Vou orar para concluir. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair na tentação, mas livra de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e Deus te abençoe. Tome posse da vitória.